Eu fui parar no hospital psiquiátrico diversas vezes e, ao olhar com mais atenção, percebeu que eles estavam armados. Oi, seja bem-vindo, você está aqui no canal Pérola de Iemanjá e este quadro se chama Relatos Flix. Este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. Então se você tem uma história de terror, de suspense, de medo ou de milagres, de choro, que são os que eu mais gosto, de emoção, me manda pra eu poder contar aqui pra todo mundo, fazer a minha função de filha de Iemanjá, que é contar da vida dos outros, entendeu? Então, me manda sua história, o e-mail está aqui embaixo pra você poder mandar sua história. Estou aguardando ansioso pra você que tá aí evitando de me escrever, me escreve, tá bom? E o título deste primeiro relato é Incorporei Meu Avô Falecido. Bora. O perdão. Olá, Pérola. Me chamo Beth. Esse é o meu relato. No dia 10 de março de 2016, logo depois de eu chegar do serviço, comecei a sentir muito sono. E depois disso, não me lembro de mais nada. E minha mãe falou que eu apaguei e que meu avô veio. Ele já era falecido. Não cheguei a conhecê-lo. E disse ao meu pai que deveria falar com a minha avó, que já não se falavam há 2 anos. E ele disse que era para o meu pai falar com ela, perdoar, porque ela estava na casa dela e iria levá-la. Quando foi no dia 12 de março, meu aniversário, minha avó ligou 3 vezes para me parabenizar. Nas 2 vezes eu não estava em casa. Minha mãe que atendeu. E minha avó, sempre que ligava, perguntava do meu pai. Minha mãe falava para ele: meu bem, é a sua mãe no telefone, vem falar com ela. Ele não foi em nenhuma das vezes. Na 3ª vez, eu já tinha chegado do trabalho e consegui falar com ela. A minha avó pediu para falar com o meu pai e mais uma vez ele mandou falar que não estava em casa. 2 dias depois, após eu chegar do trabalho, meu primo me ligou dizendo que minha avó tinha falecido. Ela faleceu dormindo e no dia do enterro, o meu pai gritava. Chegava a babar, chamando pela mãe. E por puro orgulho, não quis conversar. Mesmo após o recado do meu pai que falou que tinha chegado a hora dela e queria levá-la. Beijos, Pérola. Que Pai Ogum e Mãe Iemanjá abençoem você e sua família. Poxa, minha irmã, eu sinto muito pela sua perda. E esse relato ele é muito importante pra gente parar de besteira na nossa vida, né? E falar com as pessoas que a gente ama. A briga acontece, gente. Mas ignora, deixa tudo pra lá. Para de tretar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos, né? Ter mais compaixão, amor, é muito melhor do que ficar brigado, né? Então bora pro próximo relato. Os perigos das falsas mães de santo. Eita, gente, esse não era o título do relato, mas eu tive que mudar por conta da censura, né, das plataformas virtuais, então a gente tem que mudar para não, né, ser penalizado aqui, tudo bom? Oi, Pérola, tudo bem? Hoje vim contar um relato. Bom, vamos lá. Eu fazia parte de um terreiro, onde tem 2 mães de santo. Esse terreiro fica em Mogi das Cruzes, mas agora está em Bertioga. Vou tentar resumir. Nesse terreiro tudo era muito estranho, desde a doutrina até o comportamento delas. É um terreiro de umbanda cruzado com daime, então a gente consagrava ayahuasca por lá. Saíram quase 20 filhos da casa de uma única só vez, porque descobrimos diversas mentiras, além da gente ter caído na real de que era completamente abusivo. Gente, foge, tá? É Ciladabino. Se você passar por alguma coisa parecida, é Ciladabino. Vamos lá. A mensalidade era R$150. E quem não podia pagar era constantemente humilhado na frente de todos. Sendo que esse valor da mensalidade a gente ainda tinha que arcar com a medicina, no caso a ayahuasca, e elas falavam que pagavam R$2.000 no litro. E era mentira delas. Com a decoração, alimentos para mesa, fora as nossas medicinas como o rapé e cumbaia. Teve um trabalho com a ayahuasca que elas não gostaram do nosso desempenho. Então, no final do trabalho, nos deram mais uma dose. Prendeu umas 5 meninas no quarto, fechou a porta e as janelas, apagou as luzes e nos deixou lá como de castigo. Uma das meninas desmaiou diversas vezes. Gente, que absurdo! Foge, gente! Uma vez, uma das filhas da casa
teve pensamentos suicidas. Elas disseram que o orixá Iku iria levar ela embora. E uma das mães incorporou o Iku e o Iku falou: "Vou levar ela hoje." Aí fizeram a maior pressão psicológica para que ela pagasse R$3.000 em um trabalho para livrá-la da morte. Pelo amor de Deus, gente! Ela não pagou e segue viva até hoje, óbvio. Uma outra filha da casa pagou junto de sua mãe R$10.000 em trabalhos para que nem elas nem o filho delas morressem. Elas nunca viram uma vela sequer desse trabalho. Uma outra também cobraram R$3.000 para que o filho dela não morresse. E a outra gastou R$2.000 em doces para fazer oferenda para Cosme, para que seu filho também não morresse. Elas faziam isso sempre. Sempre falavam que tinha alguém que estava à beira da morte, mas que poderia ser salvo com os R$3.000. Elas viviam fingindo estar incorporadas para maltratar os filhos de santo, dar esporros que não faziam sentido. As duas mães de santo inventam histórias absurdas de todos os filhos de santo. Esse relato não é bem o tipo que aparece no seu canal, mas é uma tentativa de denúncia para que as pessoas fiquem alertas e tomem cuidado com as casas que frequentam. Nesse terreiro, teve até gente que vendeu a própria casa, porque elas falavam que a casa não prestava e tinha isso e aquilo na casa. Elas se mudaram às pressas de Mogi e agora estão dando golpe lá em Bertioga. Gente, você de Bertioga, fica atento aí, tá? Fica atento. E se você é de Bertioga e não conhece o terreiro, mas alerte seus amigos aí, tá, gente? Porque, olha, isso aqui é uma denúncia. Eu não vou falar os nomes aqui em público, porque a gente pode ter problemas. Mas, se você quiser saber aí mais alguns detalhes, você me manda no e-mail que, se eu conseguir ver, quando eu ver, eu te respondo, tá bom? Muito obrigada por mandar o seu relato, muito importante. O chamado. Oi, Pérola. Tudo bem com você? Espero que esteja bem. Sou novo por aqui. Acompanhei alguns relatos e venho trazer o meu. Sou novo na Umbanda, em terreiro e visto branco há aproximadamente um mês. A minha história começou com o chamado. Se não vem por bem, ela vem buscar. Gente, é porque é assim, né, gente? Nos seus caminhos é tudo carinhoso, entendeu? Na Umbanda também é carinhoso. Eles falam assim, olha, você quer ir por aqui ou por aqui? Mas esse por aqui é o mesmo lugar, né? Tipo, você quer por aqui ou por aqui? Porque você tem duas opções. Você tem a opção A ou a opção A. Entendeu? É super carinhoso. Ai, para. Fazia estágio no Tribunal Regional Eleitoral há aproximadamente 6, 7 anos atrás. E recém havia perdido a minha avó, que estava em época de treinamentos de mesário, onde eu lecionava curso para alguns. Nesse dia me recordo que não estava muito bem, física e mentalmente. Tentei não transparecer durante todo o treinamento e, finalizando, os mesários foram indo embora. E eu fiquei para organizar as coisas, junto com os demais funcionários do TRE. Eu pensando nela, tendo algumas lembranças boas, quando de repente uma senhora de idade chegou e parou na minha frente. Eu olhei e perguntei se ela havia vindo para o treinamento ou precisava tirar alguma dúvida. Então ela simplesmente olhou para mim, me abraçou bem forte e disse as seguintes palavras: vai ficar tudo bem. Eu sei pelo que você está passando. Sei que é um momento difícil, mas fique tranquilo que está tudo bem. Em um piscar de olhos, quando fui agradecer pelas palavras, ela havia sumido. E eu questionei o meu colega de equipe se ele conhecia aquela senhora. Foi quando ele disse: que senhora? Só estão os funcionários aqui. Todos os mesários e os demais tinham ido embora. Fiquei um pouco confuso com a situação, mas tudo bem. Passando todos esses anos, minha namorada sempre me fez convites para conhecer terreiros. E sempre ouvi falar que a Umbanda e terreiro era algo ruim, e sempre recusei todos os convites. Foi quando, um dia em que dormimos, eu tive um sonho que entendi como um chamado. No meu sonho, literalmente caí em um local todo escuro. Não enxergava um palmo acima do nariz. De repente, começou a surgir um pequeno ponto e uma pequena luz branca. E era como se ela me puxasse. Uma força que me fazia querer chegar nessa luz. E quanto mais eu me aproximava, maior ela ficava. Mais bonita, mais reluzente.
E então eu escutei uma voz, um pouco idosa, que disse: "Eu estava te esperando, meu filho." E novamente, eu estava te esperando, meu filho. Acordei assustado. Acordei a minha namorada. Era de quinta para sexta e imediatamente comentei sobre o meu sonho e ligeiramente falei que queria ir em um terreiro. Ela me olhou assustada e disse para conversarmos durante o dia. Na parte da manhã conversamos. Ela perguntou se eu realmente gostaria de conhecer um terreiro e eu disse que sim. Ela assustada me disse: "Te fiz tantos convites e você nunca aceitou? O que houve que repentinamente mudou de ideia?" Eu disse: "Acho que é um chamado." Foi quando procurei um terreiro, no qual faço parte atualmente, e fui realizar o agendamento devido à pandemia, onde meu pai de santo conversou comigo no WhatsApp, muito gentil e cordial, e perguntou qual a data. Eu informei que gostaria de ir na terça, e coincidentemente na terça era a gira dele, meu pai de santo. Eram as 2 últimas vagas disponíveis. Foi onde reservei para mim e para minha namorada. Eu estava empolgado, ansioso, um mix de sentimentos tão bons que não via a hora de chegar logo no terreiro. Durante toda a gira, senti uma energia muito boa correndo dentro de mim, uma sensação de bem-estar, e logo fui chamado para a consulta, que novamente, adivinha com quem foi? Com o meu pai de santo. Quando cheguei na frente dele, com a sua entidade em terra, caboclos, homenagem a Xangô, sem falar uma só palavra, segurou minhas mãos, apertou, olhou fundo nos meus olhos e disse sorrindo: "Eu sabia que você iria ver. Só estava esperando o momento certo." Foi quando eu senti um arrepio muito forte. Arregalei os olhos, meio assustado, e ele perguntou: "Você está com medo, meu filho?" E eu falei que não, mas que era uma energia muito forte, algo que eu nunca senti. E novamente ele me disse: "O caboclo sempre esteve ao seu lado. Sempre te acompanhei. Sempre que precisar, pode contar comigo." Imediatamente escorreu uma lágrima dos meus olhos. E sem pensar 2 vezes, pedi licença para entrar na gira, de branco, fazer parte da corrente. Ele deu um sorriso e me disse: "Você sempre será bem-vindo, meu filho. Conte comigo." Eu ainda não tirei o meu obi. Não sei quem são meus pais de cabeça, mas me identifico muito com Oxóssi Ogum. E também muito respeito e fé por Exu Marabu e Exu Caveira. Inclusive tenho algumas caveiras tatuadas, risos. Na minha primeira gira, onde entrei de branco, fiquei de Cambone auxiliando o vovô Benedito da Calunga, onde ele me disse que vê muita luz, uma coroa muito bonita, e que haviam muitas pessoas que não me queriam ali, no terreiro, na gira, e que meu nome estava sendo o assunto do momento. E antes dele vir em terra, meu irmão de santo, que trabalha com vovô, e também Exu Caveira, chegou ao meu lado e disse: "Qual a sua ligação com Exu Caveira?" Falei que não sabia, que era um tanto leigo ainda, e ele me disse que sentiu a vibração forte de longe, e quanto mais se aproximava de mim, mais forte ficava. Tive muitos livramentos, e sei que Exu sempre esteve ao meu lado, cuidando do meu caminho, independente de qual seja ele. Laroye Exu. Futuramente irei trazer muitos relatos. Muito axé a todos. Muito obrigada! Eu amei o seu relato. Muito obrigada por mandar a sua história. E eu achei muito legal, porque essa questão da primeira gira, e ainda assim desse jeito como foi com você com o chamado, é algo que marca tanto a gente que a gente nunca mais consegue esquecer. A minha primeira gira foi parecida e eu nunca mais consigo esquecer dela na minha vida e eu não me arrependo de nada do que eu fiz depois disso. Um beijo pra você. A cura. Boa noite, Pérola. Como vai? Ou bem, você? Acabei de escrever 2 relatos e por enquanto este vou chamar de último, mas sabendo que em seguida estarei de volta te trazendo novidades. Bom, dessa vez venho aqui te contar algo muito especial. Era outubro, não lembro o dia, mas lembro do ano. Era 2019. Todos os finais de semana eu ficava na casa do meu namorado. Sabia de casa à sexta-feira, de manhã, ia para a faculdade e depois ia para casa do meu namorado passar os finais de semana e voltava no domingo ou na segunda-feira depois da aula, dependia do dia e da semana. Dessa vez, voltei para casa no finalzinho da tarde de domingo e estava sentada na minha cama. Comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, só de um lado. Ignorei. Começou a piorar muito e eu reclamei com o meu pai. Ele estranhou, pois eu não sou de reclamar de dor ou qualquer outra coisa que seja. Sempre guardo para mim e tento resolver.
mas dessa vez contei, e contei chorando muito. Meu pai olhou nos meus olhos, nada de incomum, olhou meu rosto e nada também. Me disse que se continuasse eu deveria procurar um médico. Tomei um remédio para poder descansar. No outro dia, eu tinha aula cedo na faculdade. Não poderia faltar, pois os alunos recebem acompanhamento pedagógico para observar o rendimento dos alunos e até mesmo oferecer suporte quando precisamos. Pois bem, acordei febril, cansada, enjoada e com a dor ainda. Meu pai disse para eu tomar café e em seguida o remédio para não ficar de estômago vazio e passar mal no ônibus. Assim eu fiz. Assisti a aula de manhã, biologia celular, e fui almoçar junto com minha amiga, que nesse dia percebeu o mal-estar e me disse para reagendar o atendimento pedagógico e ir para casa. Conversei com a pedagoga e ele entendeu. Não teve problemas em me liberar. Me incentivou a procurar um médico para tratar a dor. Chegando em casa, não consegui almoçar. Estava mole, muito enjoada. Deitei para descansar. Novamente a dor, febre e o cansaço. Fui ao médico. Ninguém achou nada. Meu pai me levou ao dentista, que também não achou problema na minha saúde bucal, até que percebeu um inchaço atrás do meu último dente. Era o siso, o dente do juízo, trazendo dor e querendo nascer. Foram longos dias de tratamento com remédios fortes, raio-x, mudança de hábito para tratar da melhor forma possível, mas nada resolvia. Nem mesmo a medicação fortíssima que recebi em uma das terças, 15/10/2019. Minha amiga estava de aniversário, mas eu não fui. Decidi ir aos trabalhos de caboclo no terreiro. Minha intuição me avisou e eu obedeci. Chegando lá, percebi que não era noite de passe, mas sim uma festa para a cabocla Jurema da Mata. O terreiro estava enfeitado com flores amarelas, muitas folhagens verdes espalhadas e todos os médiuns alinhados para dar passe coletivo. Passei por todos eles. Enquanto passava, todos eles me falavam assim: "Tá fazendo o curador, deixa vir, filha. Não precisa ter medo, deixa vir, confia, nega." Pérola, um dos médiuns que trabalha de olhos fechados, sempre, e com suas ervas, abriu os olhos, me olhou e disse: "Filha, acabou, tá fazendo o curador." Enquanto falava, colocou suas ervas sobre o meu rosto, no local do dente. Ficou muito quente, acredite se quiser. Desse dia em diante, nunca mais senti dor, febre e nem nada. Cortamos a medicação e desmarcamos a cirurgia que o dentista agendou. Eu nem sinto mais esse dente dentro da minha boca. Não tem nem rastro dele, Pérola. Cabocla Yara, que tinha dito que ia me esperar no trabalho daquele dia, e eu tinha dito que estava com medo de ir por ser a primeira vez que eu iria ir à noite. Me confirmou que tinha um propósito por trás. Não sei o nome do caboclo que me ajudou com o dente, mas terá minha eterna gratidão e minha oração, para que Deus continue permitindo que ele venha em terra trabalhar e trazer a cura para as demais pessoas. Bom, o relato já está bem grande. Beijos, Pérola. Que Mãe Iemanjá te abençoe. E até a próxima. Lara. Um beijo, Lara! Amei o seu relato! Pô, você vê, ela nem gostava de sair à noite, gente. Mas aí ela foi porque ela sentiu que ela tinha que ir. É quase as vozes na cabeça. É quase as vozes na cabeça, é bom seguir. Um beijo pra você, que bom que você ficou bem. E um salve pra esse caboclo maravilhoso, ou esses caboclos maravilhosos que te ajudaram. Seu Zé salvou a minha amiga. Oi, Pérola. A história que vou contar hoje se passou com uma amiga. Na época, frequentávamos o mesmo terreiro. Enfim, vamos ao relato. Essa minha amiga trabalhava no centro do Rio. E em um desses dias de trabalho, por conta de uma reunião, acabou saindo muito tarde, por volta das 23 horas. Ela saiu e foi pro ponto de ônibus. De sempre, mas dessa vez, ela se encontrava sozinha por conta do horário. E lá estava ela, esperando o ônibus, quando ela percebeu que estava vindo um carro em sua direção. Mas o problema é que esse carro vinha andando muito, muito devagar. Ela disse que conforme esse carro se aproximava, ela percebeu que tinha por volta de uns 4 homens no carro. E ao olhar com mais atenção, percebeu que eles estavam armados. Pois um deles segurava uma arma para fora da janela. Nesse momento, ela paralisou, gelou da cabeça aos pés,
pois sabia que algo iria acontecer a ela. Nesse mesmo instante, ela clamou por seu Zé Pilintra, seu padrinho. Pediu proteção e que nada de ruim acontecesse com ela. Ela disse que assim que clamou por seu Zé, ela sabia que ele estava com ela. Pois bem, o carro foi se aproximando e ela permaneceu imóvel. Assim que o carro passou na frente dela, ela viu que todos os homens do carro a olhavam, estáticos, e logo arrancaram com o carro. Pois bem, a semana se passou e no sábado tinha gira de malandros no centro. Assim que seu Zé chegou em terra, ele se virou e foi diretamente até ela e disse: Minha menina, eu vi o que aconteceria com você. E no momento que clamou por ajuda, eu me pus à sua frente, cegando eles. Tudo o que eles viram foi um negão de 2 metros o encarando de volta. Desculpa a empolgação. Filha minha não fica desamparada. É isso, Pérola. Essa história me toca muito, pois faz a gente lembrar que nunca estamos sozinhos, que temos uma família espiritual gigante, que sempre está nos amparando. Obrigada por contar o meu relato. Amo os seus vídeos, te acompanho há anos. Muito sucesso pra você. E um grande beijo, sua linda. Um beijo pra você, sua linda. Muito obrigada por mandar sua história. Eu amei. Ainda bem que seu Zé foi lá acudir a sua amiga, hein? Oh, meu Deus. Vou falar que nem o seu Zé do terreiro aqui fala assim. Ô, Glória! Tchau, axé. Surra de Rosa Caveira. Eita, prima. Caraca. Tem que ter feito algo muito grave, né? Pra Pombagira, né? Ir lá e dar um... Oi, Pérola. Tudo bem? Tudo bem, amiga, e com você? Comigo vai bem. Eu nunca tinha pisado num terreiro. Desde criança eu via coisas que hoje sei que tem a ver com a Umbanda. Conheci a avó Maria Redonda quando era criança e brincava com crianças imaginárias. Meus pais chegaram até me levar para a igreja, mas aos 11 tudo voltou e eu fui parar no hospital psiquiátrico diversas vezes. Aos meus 17 anos, no meu serviço, uma mulher falava muito de Pombagira, pois lá era um cabaré. Algumas até fingiam incorporar ou faziam trabalhos para ganhar dinheiro em nome de diversas pombagiras. E como eu era menor de idade, morria de medo da polícia me pegar lá. Nessa época, eu via uma mulher imaginária no cabaré, mas também havia na encruzilhada. Na verdade, eu a via em todo lugar quando ela queria se mostrar para mim. Era como se ela me mostrasse quem queria me enganar ou não. E foi num dia de finados que falei: se apresente, estou pronta, minha pombagira, para te ver mesmo sem acreditar. E ela me surpreendeu. Porque ela não era como as meninas do cabaré diziam. Ela não era tão bonita. Era meio assustadora. Seu corpo era metade caveira, metade mulher, com um capuz e uma roupa fechada. Eu fiquei decepcionada porque nunca tinha ouvido esse nome, Rosa Caveira. Anos mais tarde, conheci um pai de santo que disse que eu ia sair dessa vida, que ia sossegar e que depois que eu encontrasse um homem bom, eu ia ter um filho com ele. Anos depois, eu encontrei esse homem. Ganhei dinheiro sendo aposentada por problemas psiquiátricos e hoje tentamos ter um filho, mas como eu tomei anticoncepcional por muito tempo e remédios fortes recentemente, tive uma recaída e engoli vários remédios para tentar acabar com a vida. Isso deixou a Rosa muito brava, mas muito brava. Ela se afastou por um tempo e foi então que Dona Sete Saias começou a cuidar de mim. Eu fiquei indignada e por isso ontem eu usei a saia da Rosa e a desafiei, xinguei. Eu tentei a humilhar e o Exu, marido dela, falou para mim: seja decente, tire a saia da Rosa. Eu fiquei furiosa com ele e com Rosa e desafiei usando a saia dela. Dancei os pontos dela, eu ouvi o tempo todo ela me falando para tirar, que eu iria apanhar. Resultado, fui dormir com a saia. Todos os dias meu marido vem às 12 horas me ver, almoçar e depois trabalhar. No outro dia, eu
Estava dormindo. Ele por um acaso chegou mais tarde que o normal e passou o dia me ligando, e eu dormindo. Quando ele chegou, eu estava mal, vomitando, com uma dor de cabeça insuportável, o estômago ruim, com uma cólica sem menstruação. E tudo isso só passou quando eu tirei a saia. Dona Rosa cuidou de mim durante toda a minha juventude. E agora que vou ser mulher, Dona Sete Saias veio ficar ao meu lado para me ajudar a ser mãe. Esse é o meu relato. Desculpa o tamanho. E manda essas meninas do cabaré parar de fazer baixaria em nome de Pombagira. Eu nunca fiz por medo, mas tem muitas que fazem. Obrigada e beijos, Pérola. É verdade, ó. Tem que parar de fingir que tá com essas pombagiras que tá fazendo as coisas pra porra. Toma vergonha nessa cara e deixa as pombagiras em paz, pelo amor de Deus, hein? E você, irmã? Você vê, gente, ó. A surra foi uma surrinha só, não foi uma coisa assim muito grave, entendeu? Agora, assim, se você for falar de surra de entidade assim aleatória, por algo, coisas banais, não existe pra mim. E pra mim não existe tanto a surra da entidade, existe muito a cobrança do nosso mental. Mas eu acredito quando uma pessoa diz, porque eu respeito o que ela vivenciou e o que ela sentiu. E então, deixa ela com a verdade dela. Eu confio, acredito e tá tudo certo, tá tudo beleza. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa like, compartilha bastante pra gente conseguir aumentar esse engajamento. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dos comentários de hoje, qual foi o seu predileto, tá bom? Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!